Olha, desde a estreia de Thunderbolts, muita coisa saiu sobre Doomsday, inclusive revelações sobre cenas do futuro filme dos Vingadores e outras coisas que mudam radicalmente o que nós pensávamos sobre Robert Downey Jr. como Destino. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Vamos para o que interessa, para mais um vídeo com as atualizações sobre o próximo grande evento cinematográfico da Marvel. O Kevin Feige, cabeça grande da Marvel Studios, ele tinha cartas na manga. A estreia de Thunderbolts surpreendeu todo mundo e toda aquela brincadeira que eles estavam fazendo com o asterisco. O que o asterisco no nome significava? Bom, isso nem é segredo mais, porque depois de apenas um fim de semana, a Marvel já começou a anunciar Thunderbolts agora como Novos Vingadores. E isso fala mais de Doomsday do que você pode imaginar. Para começo de conversa, nós tínhamos feito aqui no canal já em um vídeo anterior aquela lista organizando as pessoas, as equipes, nas quais os atores já anunciados iriam se organizar. E na Terra 616, que é o universo principal da Marvel, tínhamos 3 núcleos, de Wakanda, os Thunderbolts e os Vingadores do Sam Wilson, que não são os Novos Vingadores mais, né? Já que os Thunderbolts é que são os Novos Vingadores. E o Kevin Feige diz que o filme vai ser sobre todo mundo, toda essa galera aqui, incluindo os X-Men, o Quarteto Fantástico, toda essa galera contra o Doutor Destino. Então a cena pós-créditos de Thunderbolts, que mostrou lá os Novos Vingadores reunidos e falando que o Sam Wilson, o Capitão América, não estava gostando dessa equipe deles e iria formar sua própria equipe de Vingadores. Isso fez algumas pessoas pensarem que em Doomsday teríamos 2 equipes de Vingadores se enfrentando, mas não é o que vai rolar. Não segundo as informações que temos do próprio Kevin Feige. Portanto, a rivalidade entre 2 times de Thunderbolts, melhor, 2 times de Vingadores, que vamos ver em Doomsday, deve ser tratada de forma bem mais leve do que a gente imagina. Do tipo, as 2 equipes de herói competindo, discutindo, mas no fim trabalhando com o mesmo objetivo, que vai ser salvar o planeta, salvar o multiverso, seja lá qual for a proposta que vamos acompanhar no fim das contas. E aquela própria pós-créditos que algumas pessoas já fotografaram nos cinemas tem uma importância ainda maior do que muitos poderiam esperar. O diretor de Thunderbolts respondeu em uma entrevista como aquela cena, a última cena pós-créditos, foi filmada pouquíssimos meses antes do filme estrear. E foi além, dizendo que não foi ele quem dirigiu a cena. Foram os próprios irmãos Russo, diretores do próximo Vingadores, que comentaram em uma publicação deles, ou melhor, fizeram uma publicação onde falaram que deixaram uma surpresa após os créditos, basicamente confirmando que foram eles quem dirigiram aquela cena de Thunderbolts e em um set, ou seja, um cenário diferente. Só juntar as peças aqui que fica evidente que essa cena aí foi feita em um cenário preparado para Doomsday e possivelmente vai ser parte desse vindouro filme da Marvel, ou seja, é a primeira cena de Vingadores 5 que nós assistimos. Eu tô sentindo um clima aqui bem Capitão América Guerra Civil, porque eu não sei se você lembra, mas essa cena aqui de Guerra Civil, onde tá o Steve junto com o Sam e o Bucky preso a uma morsa ali gigante industrial, foi exibida como uma cena pós-créditos de Homem-Formiga lá de 2015. Portanto, em Thunderbolts, nós podemos estar presenciando o que vai ser essa mesma experiência. Uma cena que foi dirigida pelos diretores do próximo filme dos Vingadores e que pode se desenrolar no meio dos acontecimentos do filme, no momento em que os novos Vingadores se envolveriam na trama. Isso inclusive reforça muito mais a importância do quarteto para toda essa crise multiversal que a gente vai acompanhar. Eles devem estar intimamente conectados com o que o Doutor Destino vai fazer, e tem novas informações de bastidores que indicam que esse universo dos anos 60 pode ser mais importante do que a gente imaginava. Já vamos começar que as filmagens tiveram uma cena flagrada por um paparazzi, que já começa mostrando você se inscrevendo aqui no canal. Faça parte da família Loquia, adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos conversando sobre as novidades, e muito obrigado por deixar o seu like. Deixa o like no vídeo, porque isso fortalece pra caramba
a gente. Sério, não esquece, aperta no joinha aí embaixo. Essa cena é muito estranha, que mostra um cara misterioso segurando uma mala e entrando em uma casa também misteriosa. Parece um cara comum entrando em uma casa comum. Porém, muitos estão especulando que esse cidadão aí é o Robert Downey Jr. Não dá para identificar de fato, mas se for ele, ou pelo menos uma versão do Doutor Destino, o que isso poderia significar para o personagem? Afinal, ele parece estar entrando numa casa ali que parece como se fosse a casa dele. Ele está voltando para casa depois de um dia de trabalho, sabe? Vou levantar uma hipótese aqui. Será que isso é o Victor Von Doom em uma realidade alternativa, onde ele trabalha em um emprego normal, sabe, CLT, e tá voltando para casa sem nenhuma noção ou sem nenhum plano sobre o multiverso? Mas as coisas ficam mais tensas. Nos cenários construídos para as filmagens, esse mesmo paparazzi registrou uma casa azul, parece uma mansão na verdade, olha só isso, gigante. Tem uma pessoa com capa aqui dentro, minúsculo, sabe? Vou até aproximar aqui, ó. Parece ou não parece alguém de capa dentro dessa mansão, dessa casa azul que foi construída? E aí a gente junta os pontos e pode pensar, peraí, é a casa do Doutor Destino. Porém, o paparazzi publicou um print de um documento das filmagens lá, classificando a tal casa como Casa do Punho de Ferro do ano de 1960. Nós já sabemos que o Punho de Ferro é um personagem icônico da Marvel. Teve até uma série própria lá da Netflix, que foi bem mais ou menos e não apareceu nos filmes, nem foi ressuscitado ainda pela Disney, nessa nova era de séries do Disney Plus. Então o personagem no UCM tá num limbo. Como diabos ele vai ter uma casa nos anos 60 durante Doomsday? A coisa vai ficando ainda mais estranha, porque o mesmo paparazzi descobriu aqui e informou que o nome do personagem que mora na casa é James. Ah, que diabo? James o quê? James Bond? Não, James faz as suas apostas. Mas estão especulando que esse James da casa seja James Howlett, que é o nome civil do Wolverine. Só que óbvio, nada disso confirmado, todas essas são informações vazadas, e eu acho que a teoria mais interessante que levantaram até agora é que todos esses nomes são na verdade falsos. As filmagens estão usando nomes de faz de conta justamente para confundir paparazzis que tirarem fotos e até pessoas que passarem lá durante filmagens, para não identificarem porque que ator vai estar por lá, se tal cena é importante ou não e etc. Com isso em mente, o nome James, da pessoa que moraria na tal casa, poderia supostamente ser um nome genérico para qualquer personagem. Assim como o Punho de Ferro na descrição Casa do Punho de Ferro, que fez até muita gente acreditar, tá aqui um comentário, de que Punho de Ferro pode não ter nada a ver com Daniel Rand, mas sim ser uma referência ao Doutor Destino, que em várias das suas versões está usando uma armadura. O que, a meu ver, faz bastante sentido. Robert Downey Jr. também interpretou o Homem de Ferro, só que agora ele é o Doutor Destino, que tem uma ambição meio fascista, meio ditador, ou seja, ele tem um punho de ferro, metaforicamente também. Portanto, se essa casa, com esse personagem de capa lá dentro, for uma mansão do destino, o que se torna importante é a data, 1960. Por isso que o Quarteto Fantástico fica tão importante. Esse universo de época deles pode acabar sendo um dos cenários principais de Doomsday, justamente de onde o destino vai sair, como muitos de nós desconfiamos há muito tempo. Porém, mesmo que Quarteto Fantástico não se foque nisso, no Victor Von Doom, nada disso, o próximo filme vai se dedicar bastante a essa origem no universo retrô, enfiando o quarteto em uma nova crise multiversal. E é aqui que confunde mais, viu? Em fotos que foram tiradas nos bastidores pelos atores, nós vimos que o Robert Downey Jr. tá aqui com boné, né, tentando disfarçar, mas ele tá careca. Raspou a cabeça, ou pelo menos cortou bem baixinho, como dá pra ver aqui. Nessa foto, nós temos o Wilson Duke, que é o M'Baku, Paul Rudd, Homem-Formiga, Channing Tatum, Gambit, Simu Liu, o Shang-Chi,
Chris Hemsworth, o Thor, Anthony Mackie, o novo Capitão América, e ele próprio, Robert Downey Jr., assistindo todos a uma exibição exclusiva de Thunderbolts no cenário das gravações de Doomsday. Além de ser muito legal essa foto aqui, nós estamos vendo diferentes núcleos da Marvel interagindo. Pô, o Shang-Chi junto com o povo de Wakanda, e com o X-Men, e com o Thor. Pô, Shang-Chi era muito legal, era pra estar mais presente nesses núcleos há muito tempo. Mas aqui já dá pra sentir um gostinho que isso vai acontecer. Agora, peraí, por que o Robert, olha ele aqui em outra foto, e aqui com dois do elenco de Quarteto Fantástico, mas ele tá careca? A resposta tá num vazamento bizarro que aconteceu pela boca do próprio Chris Claremont em uma convenção de cultura pop. Claremont é um autor lendário já de quadrinhos e marcou seu nome nas histórias dos X-Men, autor do famoso Dias de um Futuro Esquecido, por exemplo. Ele ficou conversando num painel sobre o que ele achava que seria abordado nos próximos filmes dos Vingadores. Vale dizer que, como um lendário autor da Marvel, ele apenas pode, tá? Ter sido consultado pelos diretores ou pelo roteirista do vindouro filme sobre alguns personagens ou acontecimentos que vão desenvolver. Então, coisas que ele disse no painel podem de fato ser verdade. Porque nessa de cogitar o que aconteceria, ele meio que disse assim que o Robert Downey Jr. vai interpretar vários personagens nos próximos Vingadores, incluindo um Homem de Ferro. Então já fico esperando muitas versões alternativas de Destino e pelo menos uma versão alternativa de Tony Stark. Mas o que isso tem a ver com o ator estar careca, Loki? Nada a ver? Nada a ver nada. Basta raciocinar comigo. Vários personagens exigem vários visuais diferentes. Imagina o trabalho do Robert ter que pintar o cabelo, ajeitar determinado corte, colocar, tirar barba. Tudo isso para gravar uma outra cena diferente. Pô, é fácil concluir que o Robertinho tá careca porque ele vai usar peruca, tornando muito mais fácil essa dinâmica de interpretar vários personagens. E assim, indiretamente, essas fotos de bastidores podem estar confirmando pra gente que o Chris Claremont falou é verdade. E tem vários outros pontos interessantíssimos que ele também mencionou, mas antes de chegar lá, vamos explorar um pouco essa questão de o Robert aparecer como diferentes variantes, inclusive de diferentes personagens. Em outro vídeo que eu fiz, que eu acho que ficou muito legal, inclusive, explicando o possível motivo do Doutor Destino ser idêntico ao Tony Stark, eu levantei uma hipótese lá de que em Doomsday poderiam colocar o Destino simplesmente se parecendo com o Tony Stark, dando a justificativa de que o multiverso é simplesmente muito grande. Então, em um universo alternativo, simplesmente por pura coincidência multiversal, Victor Von Doom se parece com o Tony Stark do universo principal da Marvel. Também comentei que essa era a minha hipótese menos querida, né? Menos atrativa. Só que esse lance do ator interpretar muitas versões alternativas pode ser justamente para nos preparar no filme para essa possibilidade. Basicamente, o filme nos mostrando o quão comum pode ser diferentes pessoas através do multiverso serem iguais ao Tony Stark. Afinal, o multiverso é muito vasto, né? É infinito. Todas as possibilidades são possíveis, difícil é encontrá-las. Porém, também acho que há uma segunda possibilidade, muito mais interessante. No filme, nós teríamos múltiplos destinos para contrastar com os múltiplos Kangs que estavam sendo construídos nos filmes anteriormente. Filmes e séries, aliás. No suposto roteiro original, da época que Vingadores 5 tinha outro nome, e que eu abordei nesse vídeo aqui no canal, havia várias cenas descritas dos Vingadores enfrentando as diferentes versões de Kang o Conquistador. Eu levantei a hipótese nesse vídeo anterior que eu fiz, de que o novo roteirista e os novos diretores de Vingadores poderiam aproveitar alguns desses conceitos. E é isso que nós podemos estar presenciando aqui. Talvez a gente não tenha todas essas equipes de heróis aqui à toa, mas sim porque tanta gente é necessária para enfrentar vários doutores destinos diferentes. Um deles com conexão lá com o universo dos anos 60. Mas só de curiosidade, vamos ouvir aqui o que mais o Chris Claremont
falou. Ele também apontou que o Chris Evans, intérprete do Steve Rogers e Capitão América original, iria interpretar um jovem e maligno Capitão América. Nossa, como a gente já especulou isso, né? Elizabeth Olsen também retornaria como uma feiticeira escarlate do bem, depois do que aconteceu em Multiverso da Loucura, gente, ela merece. A Psylocke dos filmes iria retornar e o Wolverine iria matar alguém importante. Só lembrando que nada disso é confirmado, tá? Vamos botar o pé no chão. Mas é surreal ver Chris Claremont falando isso e ainda com as coisas se encaixando tão bem. Vale lembrar que se você curte super-heróis, está na hora de conhecer Super Saga, se não conheceu ainda. São super-heróis com uma raiz nacional, numa história que se desenvolve através de diferentes gêneros, diferentes personagens complexos por décadas, e eu aposto que você vai curtir em supersaga.com.br. Comenta aí o que você acha, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.